Obrigado pela presença, viu? Seja bem-vindo. E lembrando, pessoal, que no final, fiquem até o final, né? A gente convida todos para permanecer até o final, que vai ter um sorteio de um curso de formação de gestores de logística. Bom, Boa tarde estamos a aqui. todos, né? Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pelo convite a todo o setor atacadista distribuidor aí no Paraná. É uma honra estar com vocês aí novamente. Temos alguns anos aí que nós trilhamos juntos, né, dentro da cadeia de abastecimento com muitos clientes aí da região. Então, o desafio hoje é que a gente possa refletir, né, 2030 aqui como um momento lá na frente, daqui a 5 anos. Entretanto, eu vou navegar aqui com vocês sobre os temas aqui da distribuição. Alguns estão mais ligados aí à logística, operações, mas algumas provocações também aos outros setores das empresas, que eu sei que temos aqui alguns empresários do setor também. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, do nosso material. Consegui compartilhar ou não? Está compartilhado? Ele entrou e saiu rapidamente, Camilo. Voltar lá, que a gente faça do jeito certo, né? Compartilhar, share. Deu certo agora? Sim. Então, é isso, Altamiro Borges, nós temos aí 30 anos, né, mais um pouquinho, 32 já, como consultor na área, mais de 4.000 projetos, 3.500 clientes, atuamos aí no setor já há alguns anos. Primeiro passo, né? 24 foi o ano passado, 25 está em andamento, e nós estamos aqui com a situação do que está acontecendo aqui no nosso ano, né? De 25, o que vai ser até o futuro aí 2030. Eu tenho que constatar para vocês que nós estamos num momento de oceano vermelho. Eu venho falando isso nas palestras para todo o setor do Brasil todo aí. Não tem momento fácil para nós este ano e nem vai ter para os próximos anos. O ano passado já foi um pouco mais difícil, e o Oceano Vermelho ele lembra que a gente tem que tomar algumas atitudes no mercado com relação à nossa pegada, né? Com relação à nossa atitude, né? O Oceano Vermelho, nós temos que trabalhar a competição por espaços, então está cada vez mais difícil na distribuição, de nós conquistarmos o ponto de venda, nossa presença no ponto de venda. Aquilo que se falava antigamente em positivação trimestral, nós temos que falar de positivação semanal, nós temos que falar de vencer os concorrentes, né? Nós estamos aí com alguns clientes que nós já atendemos e, portanto, nós temos que trabalhar isso nesse sentido, né? De aproveitar melhor quem já é cliente, fazer um melhor trade-off da relação custo-benefício, às vezes investir um pouco mais no centro de distribuição para baratear o custo de transporte. Esse é o melhor trade-off do momento. Investir em controle, por exemplo, para reduzir avarias, perdas e divergências nos estoques. Investir em PCP, Planejamento e Controle de Estoques e Perdas. Todos os nossos sistemas e estratégias mais alinhadas com a política de baixo custo e do básico bem feito. Tá? E o Oceano Azul, pessoal, é aquele espaço conhecido, buscar um local ou um mercado, ou uma estratégia que ninguém tem. Não é bem esse momento agora. Nós estamos mais na briga, estamos mais no Oceano Vermelho. Quais são os aceleradores, né, nesse momento para nós?
Nós tivemos aí nas últimas décadas, né, a evolução da indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e, vamos falar assim, dentro desse momento de 4.0, que ainda nós estamos nele, temos algumas pessoas, alguns autores, alguns pesquisadores já falando da indústria 5.0, com a inteligência artificial, mas o começo ainda é na indústria 4.0. E o que, que isso resulta para nós? Isso resulta aceleradores que vão impactar na logística, e nós estamos chamando de logística 4.0, distribuição 4.0, delivery 4.0, que é o impacto desses aceleradores, tais como segurança da informação, realidade aumentada, big data, robôs autônomos, simulações, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação na nuvem, internet das coisas. Isso aí vocês já estão ouvindo falar, né? Ouvindo nesses últimos anos aqui, pelo menos nos últimos 3 anos, com mais ênfase, principalmente internet das coisas, computação na nuvem. Mas, voltando aqui para a nossa distribuição, para a nossa logística, raramente nós estamos fazendo ainda simulações para ver qual que é o melhor cenário ou construindo cenários, né, de trabalho, construindo posições para simular, né, através aí de ferramentas, qual seria o melhor momento para nós, qual a melhor estratégia, qual o melhor cenário, melhor região, melhor modelo. Então, as simulações nós usamos muito pouco ainda. Vou falar dos sistemas integrados, nós temos aí a TOTUS liderando o mercado, Sankhya e outros mais, mas na última pesquisa que nós fizemos aqui na B-Group, a maioria das nossas empresas no setor, viu, Marcelo, utiliza 55%, 60% dos ERPs. Ou se tem ali um roteirizador, um Fusion ou um Máxima, usa muito pouco, usa 60, 65% só do potencial dos sistemas disponíveis. Então, nós ainda temos uma visão, né, muito acelerada, uma visão de futuro muito premente, mas na execução nós deixamos ainda a desejar. Na distribuição 4.0, nós temos que alertar a todos que vai estar tudo integrado. Não vai ter como nós não disponibilizarmos dados e utilizarmos esses dados existentes no mercado para que nós possamos trabalhar e dar aquilo que eu posso chamar de acelerar as nossas atuações. A inteligência artificial vem só como um acelerador e não como um executor das coisas do mercado. O executor sempre será o executivo da distribuição, porque ainda não inventaram uma forma das mercadorias, dos produtos sair de um lugar e chegar em outro lugar por desagregação de matéria. Ainda temos os nossos produtos como matéria que precisa ser movimentada, transportada na realidade física e não na virtual. A realidade virtual vai nos acelerar os processos, mas não temos a mudança da mercadoria de mãos sem passar pela distribuição. Então, nossos empregos aqui estão mais ou menos garantidos nesse sentido. Falando de globalização, o impacto dela é enorme nas nossas ações. Haja visto aí, né, que qualquer coisa que acontece no mundo ou em alguma região do mundo começa a impactar nós também. Nós estamos vendo as guerras, nós estamos vendo o tarifaço do Trump, nós estamos vendo desastres naturais impactando toda a nossa realidade. Para nós, né, o B2B ou B2C, né, nós trabalhamos muito o B2B, são algumas empresas aqui são algumas empresas do setor que a gente tem trabalhando em B2C,
principalmente quem tem loja, quem tem atacarejo, quem tem lojas virtuais operando nesse sentido. Mas é importante a gente lembrar que a gente não passa de 6, 8% da representatividade do e-commerce aí, né, nos nossos negócios. Então, muitas vezes a gente dá um excesso de energia que é um gasto desnecessário. Esse slide eu trouxe aqui para falar sobre a cadeia de abastecimento. Nossa cadeia de abastecimento mais antiga, nós falávamos de quem produz a matéria-prima, transportando isso e abastecendo a indústria, que mandava para o atacadista distribuidor, que mandava para o varejista, que o consumidor comprava. Com essa realidade, né, a informação navegava muitas vezes picotada e inconsistente através da cadeia. Os produtos não, eles seguiam a cadeia de abastecimento, mas também com muitas discrepâncias, né? 42% das notas fiscais que chegam na distribuição não bate com o pedido tirado pelos compradores. Ou seja, nós temos um enorme retrabalho só de fazer bater o pedido com a nota fiscal na hora do recebimento nosso, né? Nas nossas empresas de distribuição. E o fluxo de caixa era normal. Com a chegada da Amazon, pessoal, né, subtraiu-se muitos agentes da cadeia de abastecimento. Então, nós temos um pedido que é direcionado, né, a um site, a uma loja, mais perto do cliente, e aí com o transporte compartilhado, faz a entrega na reta final. Com isso, o que a gente tem? Mercado Livre, Amazon, Shopee, entregando mais rápido que nós, distribuidores, aí no mercado. Isso preocupa, que com o sistema utilizado, eles já estão vendendo alimentos, limpeza, higiene pessoal, beleza, vendendo produtos de bazar, ou seja, impactando, né, de alguma forma os nossos volumes, os nossos negócios aí, tá? Mega tendências que eu posso trabalhar aqui com vocês. Inflação, ela não vai embora. Os cyberataques, recentemente, mês passado, aqui a gente teve um ataque ao nosso Banco Central, pessoal. Olha como as coisas estão perigosas, né? E alguns clientes nossos sofrendo ataques, os bancos de dados, os servidores, na verdade, sendo atacados aí. O trabalho híbrido, nós estamos num vai e vem, né, nesse trabalho híbrido do home office aí sendo muito questionado nas empresas, se vale a pena, se não vale a pena, para que cargos. E ali, em termos de e-commerce, nós estamos vendo o e-mobile, social conversational, voice commerce. Então, o que é tudo isso, essa bagunça aí? É que os influenciadores digitais, móveis, as redes sociais, tudo começa a influenciar as pessoas para comprar os produtos. As marcas dos produtos. Haja visto aí, tem aqueles bonequinhos japonês lá, chinês, que vamos falar assim, está sendo usado para pendurar nas bolsas aí no mercado, é uma coisa completamente, vamos falar assim, fora do esquadro aí do consumo normal. Se eu tiver dinheiro na mesa, senhores empresários, invistam em quê? Em tecnologia e em pessoas, porque é isso que vai trazer o diferencial para a sua empresa. Gig Economy está voltado aí que 60% dos negócios vão ser acelerados em tecnologia e pessoas. 5G no Brasil chegou, mas a internet ficou até mais lenta, mas está possibilitando com o 5G acelerar enormemente as informações. O ESG,
as empresas começam a ser cobradas por ter uma governança, por ter, né, uma pegada mais social, né, por ter uma pegada voltada ao meio ambiente também. E os meios de pagamento, vocês estão vendo aí a flexibilização dos meios de pagamento, né, para que a gente possa acelerar aí o Pix da vida nosso, mas também acelerar as formas de recebimento dentro dos nossos negócios. Com isso, as mega tendências impactadas na logística nesse momento são, para repetir e reforçar, ESG, robotização, veículos autônomos, com a robotização dos caminhões também, as entregas mais rápidas e a logística urbana fazendo total diferença. Então, os pontos de transbordo, o passar a carga de veículos maiores para veículos menores aqui para vocês. Esses indicadores, né, importam numa logística que eu venho defendendo. Aí, não adianta a gente querer inteligência artificial se a gente não tem um básico bem feito. E aí eu pergunto para todos vocês, alguém que fez uma pergunta? Não, tem alguém falando aí, podia mutar, por favor. Então, voltando aqui, né, o básico bem feito da logística 4.0. Primeiro, é o OTIF. O OTIF é On Time in Full, que é pedido completo e entregue no prazo combinado. Nós avaliamos recentemente que no Brasil a gente tem por volta, né, de 65% de OTIF nas nossas empresas de distribuição. E nós temos metas de 85%, metas de 95%, nós temos até alguns clientes fazendo 95%, mas a medição do ciclo pedido, a medição do OTIF, ela é super importante e muitas vezes ela é feita manualmente, sem ferramentas adequadas, e aí a gente não tem o prazo que combinou com o cliente cumprido. Eu entrego em 48 horas. Está entregando mesmo em 48 horas? Quantos por cento dos pedidos eu entreguei em até 48 horas? O que é combinado com o cliente, que o vendedor fala para o cliente, que a gente combinou com o vendedor, com o representante comercial, está acontecendo. Esse é o primeiro ponto aqui de desafio da nossa logística, que a gente quer falar de automação, de mecanização, de internet das coisas, da robotização, nós queremos falar de sistemas mais inteligentes, mas às vezes o pedidinho, que é o básico nosso, do nosso negócio, nós não estamos atendendo de forma estruturada e bem feita. Né? O outro é a curiosidade de inventário. A curiosidade de 90 e poucos por cento. O que é isso, minha gente? O básico, inventário, rotativo diário, divergência de estoque, perdas desconhecidas, nós temos que atuar fortemente para eliminar esse tipo de coisa, né? Eliminar aí e trazer o básico bem feito para os nossos negócios aí, para a nossa empresa. Custo de servir. Quanto custa atender cada cliente? Nós conversamos na logística, no atendimento por região, no atendimento por rota, mas nós não temos o atendimento de cada cliente levantado, pontuado, distribuído, rateado, apontado, dentro dos nossos sistemas, dentro das nossas atividades. E lembrando que o custo de servir aqui, pessoal, é o custo de vender mais o custo de processar mais o custo de entregar. Então, estamos falando de uma parte de vendas, uma parte dentro do CD e uma parte que é do transporte. Então, quanto custa atender esse cliente, se esse cliente é um cliente viável para o nosso negócio ou não. E podemos chegar até ao pedido, ao produto, se a gente avançar nesse custo de serviço. E vamos falar do tempo médio de entrega. Esse eu diria que é o mais básico, né? Que é o inicial para nós,
do nosso negócio, o tempo médio da nossa entrega, que permite com que a gente permaneça no mercado, que a gente avance nesse mercado, dentro aí dos nossos negócios. Então, esses 4 pontos, para mim, o mais básico é o tempo médio de entrega. Depois eu venho com a acuracidade de inventário, a acuracidade dos nossos estoques, né? Aí depois eu viria com o ATIF, que é o pedido completo no tempo, sem corte, sem avarias, sem erro. E depois eu viria com o custo de servir adequado ao nosso cliente. Trabalhando ainda mais, o que vai vir para os próximos anos, né? A entrega rápida, né, 41% das empresas, né, pesquisadas aí, responderam que são importantes para nós, para os nossos negócios, né? Disponibilidade dos estoques, isso aqui é uma pesquisa mundial, pessoal. 35% eles querem disponibilidade rápida dos estoques, né? E 31% que é uma política adequada de devolução, de retorno de mercadorias. Se eu não gostei, eu poder devolver. Isso está mais ligado ao e-commerce, naturalmente. Aí nós entramos aqui, ó, quanto custa uma entrega, né? Ah, analisando aqui, pegando a pesquisa aí no Brasil todo, fora do Brasil, tem até o valor aqui em libras, que lá na Inglaterra, 4,95 para entregar um pedido, e principalmente de itens maiores, que são os itens aqui que nós trabalhamos aqui na nossa distribuição, são caixas fechadas, ou seja, R$ 35 por entrega em média. E aí, todos nós aqui discutindo trabalhar com pedidos de R$ 100, discutindo trabalhar com pedidos de R$ 200, né? De 300, de R$ 500. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado em estar com uma grande quantidade, um grande volume de pedidos que geram prejuízo para o seu negócio. Eu sei que a área comercial nas empresas nossas, ela é uma área muito forte, muito determinante. Entretanto, é importante que nós discutamos, que nós estimulemos a nossa área comercial e não vale a pena, muitas vezes, a gente ter pedidos desse tamanho, né? E se tiver, vamos supor, vale a pena sim, porque eu estou colocando na precificação para esses pedidos, né, um custo logístico adequado, uma margem adequada. Então, se eu estou margeando adequadamente, então bora fazer a entrega de R$ 100. Mas não com, né, se eu não estiver margeando, se eu não estiver precificando adequadamente. Então, é isso que eu peço para vocês aí terem atenção. E a pergunta que não quer calar: quanto ganha um entregador por entrega? Nós temos aí no mercado 7, 15, R$ 40, dependendo da aplicação, dependendo da utilização aí no mercado. Tá? E vamos dizer se a gente quer ou não a entrega super rápida, né? Entregas mais rápidas e mais baratas. Será que a logística dará conta do recado? E o que impacta nisso aí, né? Impacta a digitalização, sistemas, mais tecnologia e eficiência nossa. 84% aqui no nosso delivery das pessoas reclamaram de problemas de entrega nos últimos 3 meses. E o principal problema é o tempo de entrega maior do que foi prometido. Então, cuidado. Não prometa se você não pode cumprir. Não deixe o seu vendedor passar uma ideia, uma imagem de velocidade que a empresa não tem, que ela não vai executar, que ela não vai fazer. Nós aqui todos participamos da ABAD, o Cinca Paraná é participante, é filiada da ABAD.
E na ABAT, dentro das diretrizes, dos estudos, dos desafios para o futuro, ela qualificou um grande desafio, né? Que é a gestão do negócio, distribuição, atacadista, distribuidor, deverá focar na redução de custos e aumento da eficiência através de softwares de processamento de dados. E aí eu trouxe a informação para vocês. Nós usamos, em média, 65% dos sistemas nossos. Nós desconhecemos todas as funcionalidades, né? Temos parâmetros errados, implantações insuficientes, utilização inadequada, mudamos as pessoas da nossa empresa e as novas não têm treinamento nenhum na ferramenta, no ERP, no WMS, no IMS, no TMS, no DMS, né? No BI mesmo, que a gente criou para poder tocar aí a nossa área, as pessoas não têm a formação, não têm o treinamento. Então, isso traz custo, isso traz erro, e é importante que a gente possa nos concentrar nesse sentido e que a eficiência operacional dos desafios traçados pela ABAT é como acompanhar a eficiência logística e melhorar o serviço prestado para o pequeno varejo. Prometer e cumprir. Como que nós vamos fazer isso? Né? Como que nós vamos trazer essa realidade para as nossas empresas atacadistas, distribuidoras no nosso mercado, e bem como os atacarejos também. Dentro desses desafios, eu vou trazer aqui as provocações, né, pessoal? Já estamos aqui já do meio da nossa apresentação para frente, e aí a gente vai abrir para o debate daqui a pouco. Estamos no meio. Desafios. Sua empresa precisa estar acima da média do mercado para se manter viva. Para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Adotar uma mentalidade de exclusividade. O que eu faço que os outros não fazem? Defina ambições irracionais, ou seja, é acima do que as pessoas pensam mesmo. Segmente, priorize e equilibre, ou seja, divida em pequenos pedaços. Metas irracionais, mas vamos lá, vamos dividir o primeiro estágio, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Divida, segmente, né? O mercado também priorize, foco, 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 e depois equilibre a operação. Olhe menos para os concorrentes diretos, né? Vamos falar assim, vamos olhar mais também para o mercado como um todo. Foco na taxa de aprendizagem, aquilo que eu falei, nossa equipe está perdida, desqualificada, mal treinada, mal habilitada na operação. Em média, está se pedindo hoje para se treinar algo em torno aí, ó, dos 120 horas anuais para cada colaborador, reciclando ou formando em novos processos, em novas diretrizes, em novas tecnologias. Então, eu duvido, que a grande maioria aqui esteja aplicando esse treinamento, essa formação, das lideranças da logística, dos operadores da logística, dos motoristas, 120 horas de treinamento por ano. E ataque de surpresa. Se você não é o maior, não é o melhor, você pode ser em algum momento, e eu venho defendendo um ataque estruturado. Eu estou em Curitiba, mas eu estou mais ou menos. Tá, então vamos ajustar Curitiba, vamos refazer as rotas, vamos reimplantar o DNS, né? Seja fuso, seja máxima, vamos dominar Curitiba e vamos fazer isso de forma que a partir do dia 1/9 nós vamos fazer diferente, né, do que todo mundo está esperando. Se esperava e se entregava, com 96 horas, nós vamos passar a entregar agora com 48 horas. Mas organize, prepare e ataque de surpresa, senão você fica marcado no mercado. Trilha
da longevidade, né, da Fundação Dom Cabral, a qual nós temos muitos clientes nossos atuando com Fundação Dom Cabral. Pode ser que alguns de vocês tenham a Fundação Dom Cabral, vamos falar assim, trabalhando junto com vocês. Primeiro, gestão orientada para os resultados. É olhar o EBITDA e, para que consiga o EBITDA, as despesas operacionais e, dentro delas, as despesas de logística. Prepare-se para o capital de terceiros, né? Para que a nossa empresa possa crescer também com capital de terceiros. Estruturar a governança, isso pede conselho de administração, conselho de sucessores, isso pede conselho consultivo, isso pede reunião de resultado, isso pede controladoria, auditoria, uma governança mais profissionalizada nas nossas empresas. Providenciar um modelo de sucessão, a grande maioria, se eu não vou dizer quase que a totalidade das nossas empresas, são empresas de dono, são empresas familiares que nós temos que trabalhar, nós temos que resolver essa situação aí. E estar na vanguarda dos temas-chave de tecnologia, inovação e ESG. Ou seja, a gente está sabendo, está providenciando. A implantação pode ser mais lenta, mas nós temos que estar trabalhando aí com as nossas empresas nesse sentido aí. E eu anotei aqui embaixo, né, algumas informações aqui do ritual de gestão mais efetivos que o Falcone prega para nós, que eu também encontro com a equipe do Falcone aí, e a gente utiliza o gerenciamento da rotina em alguns clientes, né? O que eu tenho percebido é que os rituais de gestão não são efetivos. Que o nosso, vamos lá na base, nosso coordenador, nosso supervisor, né, encarregado de turno, não fecha o turno, não tem a meta diária. Ele não sabe o que ele tem que produzir diariamente no turno dele, seja de recebimento, seja de expedição, quantas toneladas, quantos veículos. Então, isso eu chamo de ritual de gestão diário, que muitas vezes na logística não tem. Na nossa logística, porque nós não especificamos isso para os nossos níveis hierárquicos abaixo da gestão logística. Não temos os rituais semanais, que é o fechamento da semana, e se bateu a meta, se não bateu. Não temos os rituais mensais, trimestrais e anuais. Eu diria que os mensais, trimestrais e anuais é da gerência de logística para cima, naturalmente coordenação também tem que fechar esses números, mas eu tenho visto que o ritual diário, de gestão diária, ele não é consistente e, portanto, ele me complica bater meta logística dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização aí, ok? Então, vamos seguindo aqui, né? Quais são os desafios? O atacarejo já bateu essa meta de estar levando aí 50% da fatia do varejo alimentar. A inflação está voltando, e o que é importante a gente analisar aqui, né? Eu vou olhar só na linha, né, né, das margens, né, do EBITDA aqui e da margem bruta. Né? Se o atacarejo está trabalhando com margem bruta de 16, 15% e trabalha, né, com custo operacional, esses dois aqui, na faixa de 8, 9, 10%, o que está acontecendo? Eles estão fazendo um EBITDA de 7, EBITDA de 6%. E a nossa empresa de distribuição, o nosso atacado, o nosso distribuidora, está com dificuldade de trabalhar com essas margens. O atacarejo vem matando algumas operações no mercado. E isso aqui é mesmo as lojas, para não estar impactado com a abertura de novas lojas. Então, esses números são interessantes ser levados aí ao mercado, né? O atacarejo, aí uma informação bem mais recente, né, da Nielsen, tá? Desse ano versus o ano anterior,
o atacarejo cresce mais do que os outros canais, tá? Cresce mais do que o hiper, do que o super e grande, do que o super pequeno, tá? Quais são os desafios, né? O desafio é que ele vem ganhando lojas novas a cada ano que passa, apesar de que Atacadão e Açaí reduziram um pouco as inaugurações, nós estamos vendo a abertura dos regionais, que continuam crescendo. Aqui, uma informação para vocês, que é um desafio, né? Aqui temos uma Emitrix, por exemplo, que todos vocês do setor atacadista e distribuidor podem consultar, que vocês têm informações na Emitrix da distribuição regional de vocês. A Emitrix lê 2.000 distribuidores, mais de 100 indústrias, 120, 130 indústrias agora, e mais de 1 milhão de pontos de venda. Essa informação está disponível para todos os atacadistas e distribuidores filiados da Abad, que podem ter acesso aí à Emitrix e essas informações aí pelo estado do Paraná, por macro-região geográfica do Paraná, por município dentro do Paraná e alguns municípios até por bairros aí que vocês podem trabalhar. Então, a gente querer chegar na indústria, a indústria está pegando essas informações, está lendo, está trabalhando. Infelizmente, a indústria está sofrendo um apagão de executivos, né, e, portanto, não podem nos cobrar muito, porque eles mesmos estão um pouco desorganizados, mas eles já têm informação na mão. Então, não conta a historinha que a indústria pode vir com um calhamaço de informações sobre a sua atuação no mercado não muito adequado. Outra ferramenta é a Scantec. A Scantec lê o ticket que sai do supermercado, 763 bilhões foram lidos no ano, 63% na leitura de mercado, ou seja, é uma amostra muito grande, 45 mil PDVs, né, 12 bilhões de tickets são lidos pela Scantec mensalmente. Então, a indústria tem Emitrix e a indústria tem Scantec. Você tem Emitrix e você tem Scantec. Aqui diz, né, vou mostrar algumas informações para vocês. Informações Scantec mostra aqui crescimento no varejo em reais, decréscimo muitas vezes em unidades, aumento só de preço, aumento de volume muito pequeno, mas a Scantec lê isso aqui tanto no varejo alimentar, quanto lê isso segmentado por supermercado, por atacarejo, aí para que a gente possa avaliar nossas empresas e dizer se elas estão no caminho ou não estão no caminho dessas informações. Essas aqui estão um pouquinho desatualizadas, mas o mercado não mudou tanto, elas são da virada do ano passado para esse ano aqui, tá? O painel Emitrix, ele faz uma diferenciação relevante também por segmento, e ele mostra o que está crescendo, o que não está crescendo, e ele separa o canal varejo do canal food service. Nós temos muitas empresas aqui que atendem muito bem o canal food service, né, com equipe segmentada, equipe diferenciada, produtos diferenciados para o canal food service, e isso é importante vocês saberem como que está no estado de vocês, na região de vocês. E tem um painel de varejo alimentar e food service. Eu gostaria de observar aqui, né, que muitas vezes a gente fica procurando aí as cidades maiores, as cidades mais imponentes. Eu vou pedir uma atenção para vocês da representatividade até o ano passado, né, das cidades de abaixo de 20 mil habitantes, representam 15% dos negócios. Que não mudou muito, 15,7, 15,7, 23, 24, 25, está na mesma pegada. Cidadezinhas, né, abaixo de 20 mil habitantes, cidades entre 20 e 50 mil,
19% dos negócios. E a gente, com o nosso vendedor preguiçoso, que não quer viajar, que não quer visitar o mercado, que não quer visitar essas cidades, que é lá que está, muitas vezes, o crescimento do pequeno varejo. As de 50 a 100 mil habitantes, né, 13%. As de 100 a 500 mil, aqui sim, está coerente. São as cidades maiorzinhas que precisam ser visitadas e elas têm 25% dos negócios. Tá? Isso também se dá na mesma coerência no food service. A diferença é muito pouco. E aí nós temos aí cidades que nós da logística sabemos que não está vendendo nada, mas a gente tem a desconfiança de que lá tem mais ponto de venda. Mas o nosso vendedor vai lá e vende para 2 clientes, para 1 cliente, para 3, para 5 clientes. Por essa conta aqui, sobre o número de PDVs, nós podemos ver o número de PDVs por habitante, por exemplo, a venda por habitante. É muito simples as contas aqui, em cima dos dados que a gente já tem aqui desse painel da Emitrix aqui, que todos vocês podem ter acesso para a região de vocês. Aí temos o resultado do varejo alimentar, que ele vem crescendo, em 3,4% em número de PDVs, 4,5% em número em reais. Ah, eu queria crescer mais. Eu sei, mas está aqui. Você cresceu 3,4% em número de PDVs e positivação. No food service, aqui é 5%, nas vendas 11%. O food service está crescendo mais que o varejo. Eu estou tendo equipe para atender o food service separadamente. Tá? Embalagens menores têm ganho no autosserviço, embalagens maiores têm ganho no cash and care. Então, adeque também a tua equipe de vendas. Se você vende para o autosserviço, se você vende para atacarejo, que embalagem você deve oferecer melhor aí no mercado. Black Friday, cuidado, né, para não torrar EBITDA com essas datas promocionais, tá? E, seguindo aqui, só para dizer para vocês, Mercado Livre compra mais aviões e amplia, para mais de 20 centros de distribuição no Brasil. Tá? Estamos com 21 centros de distribuição implantados no Brasil já. Então, esses caras vão perturbar vocês mais dia ou menos dia. Então, que a nossa logística não seja muito inferior à logística aí do Mercado Livre. Atacarejo, já falei. Aqui, por exemplo, no CRM, né, o Grupo Tonin, que foi inclusive presidente da Abad, é um atacadista, agora está focado somente em atacarejo no interior de São Paulo e de Minas Gerais, está atuando com o CRM para acompanhar para e passo semanalmente quem comprou, quem não comprou, que oferta que eu faço para o supermercado, para a padaria, para a lanchonete, para o dogueiro, para o pasteleiro, ou seja, é tratando com o CRM todos os clientes com inteligência comercial. Então, no mercado de atacarejo, o que a gente está vendo? Os piores estão sem balanceamento, né? Entre consumidor, comerciante e food service, péssima cópia dos nacionais, tá? Os melhores estão com balanceamento entre consumidor, comerciante e food service e guerrilheiros regionais. Eu tenho aqui, alguns de vocês aqui estão assistindo essa nossa palestra, são, né, ou tem atacarejo também nos seus negócios. O mercado distribuidor, habitantes por PDV, os piores estão trabalhando com menos de 1.000 habitantes por PDV. Analisem isso, é só pegar a população do município, da cidade, ver quantos pontos de venda tem lá, para vocês analisarem, e ali na roteirização, nas suas rotas, no seu dia a dia com a área comercial, você cobrar que lá naquela cidade tem mais pontos de venda, que pode vender mais, pode viabilizar a rota, e não ficar esperando dias para montar a rota, para poder fazer as entregas. É aqui, pessoal. Foca nisso aqui que vocês vão ter uma arma para contrapor o comercial. Normalmente é uma guerra com o comercial, mas aqui a gente faz uma guerra com dados e fatos.
né? Uma equipe só de vendas no mercado, uma só pasta, 150 clientes por agente de vendas e 100 promotor no mercado. O mercado está indo para menos que 500 habitantes por PDV, equipes por canal, ou seja, uma equipe de grandes redes, uma equipe, né, de supermercados, médio, uma equipe de pequeno varejo, uma equipe de, food service, uma equipe para loja de conveniência, ou seja, equipes por canal, várias pastas. Nós temos clientes já que estão batendo ali 8, 10 pastas diferentes, onde tinha uma pasta só. No modelo mais atacadista generalista, nós estamos vendo os distribuidores especializados por indústria, 50 a 60 clientes por agente de vendas, para que ele venda semanalmente nos pontos de venda, para que ele atenda, se ele não atende com uma indústria, ele atende com a outra, mas ele esteja presente no ponto de venda semanalmente, tirando as faltas, e com o promotor de vendas no mercado. O pequenininho varejo, gente, não tem promotor. Pequenininho vai, o trabalho de promoção é feito pelo vendedor mesmo, pelo consultor de vendas, como está sendo chamado. Custos operacionais aqui dos distribuidores, gravem aí, que é para vocês, né? Os piores distribuidores estão com custo operacional acima de 15%. Os atacarejos acima de 11%, sem controle e sem produtividade individual. Modernamente falando, os melhores, né, que nós acompanhamos no mercado aí, os melhores distribuidores estão com o custo operacional menor que 11%, dos distribuidores, os atacarejos menor que 9%, orçamento base zero, BI rodando à torta e à direita, com informação do dia no dia, ou seja, o ritual de gestão do dia é feito no dia, a semana fecha a semana, mês fecha o mês, dia primeiro já tem a informação, a segunda-feira já tem a informação, e a hora que eu fechei o dia, eu terminei o carregamento, já fechei o dia com um fechamento diário. Foco na produtividade individual, né, em faturamento por metro quadrado, por funcionário, por checkout, por agente de vendas, por promotor, por supervisor, por gerente e assim sucessivamente. Os melhores estão naturalmente batendo ali as melhores performances no mercado. Verbas e campanhas. É de arrepiar. Os piores no mercado, e a gente tem situações como essas de não controlar, que é sem controle, sem contrato, sem JBP com as indústrias, efetivo, só JBP para inglês ver, que não é controlado, não é administrado. Indústrias devendo aí, tem distribuidores que têm ali 5, 7, 10 milhões, 15 milhões em aberto de verbas de fornecedor, que é em atraso, que não recebe, enrolado, né? Então, isso é importante que vocês tenham aí uma visão sobre isso. E aí o EBITDA não fecha, a pressão vem sobre todos os departamentos, e a logística é um dos mais impactados nesse sentido. E como deve ser, os melhores distribuidores estão com verba super controlada, com contrato, com o JBP, com a indústria efetivo. Verba separada, o que é verba de sell-in, o que é verba de sell-out. Verba de sell-in é quando a gente ganha um desconto, uma verba por comprar lá uma carreta, 10 carretas de produto lá, quando o fornecedor vem com a ação. E o que é uma verba de sell-out? Verba é para que eu coloque e melhore meu preço para vender no mercado. Nós não temos controle, nós não temos assertividade nessas verbas de sell-in e sell-out. Tá? Cadastro de clientes, pelo amor de Deus, os piores, né, e alguns de vocês estão ali com o cadastro de cliente desatualizado, incompleto, na mão do vendedor. Como é que deve ser? Cadastro atualizado, completo, centralizado, com o CRM e na mão da empresa. Não pode deixar um cadastro de clientes para todo mundo mexer do jeito que quiser, como quiser. Nós temos que fazer um trabalho melhor nesse sentido. Agentes de vendas. Piores estão
com os vendedores CLT sem verba da indústria para bancar vendedor CLT, sem roteirização. O vendedor faz o que ele quer, do jeito que ele quer, do dia que ele quer, com alto custo, maior que 4%. Vendedor de pantufa é aquele que fica só no telefone, nem sai de casa, e esse vendedor é sem futuro. Tá? Os melhores, né, estão ali com RCA, mesmo sem verba, com roteirização, exigência de roteiro semanal, visita semanal, com baixo custo ali em torno de 2% ou menor, né, com controle de execução alto, o famoso consultor de vendas surgindo no mercado e se efetivando no mercado, remuneração por execução. Essa é uma grande inovação no mercado. É pagar o agente de vendas por execução, pagar ele por visita, pagar ele por pedido, né? Pagar ele, né, por pesquisa de mercado, pagar ele por arrumar a venda, né? Ou seja, por execução, por atividade que ele executa no mercado. Sendo assim, ele sai de casa, porque ele ganha por visita. Ele sai de casa e faz um bom trabalho no PDV, porque ele ganha para fazer leitura de PDV. E assim sucessivamente, a gente sai dessa zona de conforto de vendedores, agentes de vendas incompetentes, né, que não batem meta e não trabalham no mercado. E televendas colaborativas. Ah, o que é isso, Altamiro? Televendas que ajudam o vendedor a vender mais. E não televendas que compete com o vendedor, que rouba cliente do vendedor, que faz promoção que o vendedor não tem. Então, o televendas é colaborativo na distribuição. Crédito. Os piores no crédito, que é o crédito desatualizado, por pedido e lento, e que perde vendas, para um crédito atualizado, por cliente, demorado, não perde vendas. Tem aí ferramentas como SuPay, MaxPag, DEPS, Vadu, FusionPay, que são ferramentas que ajudam o cliente a pagar em dia, que a gente pode e deve atualizar. E eu tenho visto as empresas insistindo em fazer crédito por pedido, quando deveriam fazer crédito por cliente. Se eu tenho o cliente liberado, o vendedor pode vender. Se o cliente está bloqueado, o vendedor não pode vender. Simples assim. É um banco de dados lá, muito bem trabalhado, para avaliar cliente, liberar cliente e atender cliente. E não pedido, gente. Tá? São milhares de pedidos para a ferramenta ficar olhando, ou o analista de crédito ficar olhando se libera, se não libera, libera, não libera. Para com isso, vamos trabalhar por pacote. Se o cliente é bom, eu liberei o crédito para o cliente para que ele compre o mês inteiro. Tá? E alertas se o cliente não pagar o conforme combinado, em X dias de atraso, eu bloqueio o cliente até resolver a situação. Ah, mais isso, mais aquilo, as exceções, aquele cliente que eu trabalho. Aí são exceções e não todos os pedidos passarem pelo crédito. Não faz sentido todos os pedidos passarem pelo crédito cobrado, mesmo que automaticamente. Então, por favor, recomendação: analise cliente, não analise pedido. Mix de produtos. Os piores estão trabalhando com itens por pedido abaixo de 6 itens por pedido, abaixo de 15 itens por cliente, ou 50 itens por agente de vendas, por vendedor. O atacarejo está sendo trabalhado igual ao supermercado e o distribuidor querendo competir e trabalhar igual ao atacarejo, com as margens, com a precificação. Não funciona, são negócios diferentes, tem que ter trabalho diferente. Como os melhores estão fazendo? Itens por pedido acima de 20 itens por pedido, itens por cliente acima de 100 itens por cliente, itens por agente de vendas acima de 300 itens por agente de vendas. Se um vendedor seu não sabe vender 300 itens, é hora de treinar, porque ele não está bem formado. Um vendedor bem formado, bem treinado, competente, ele vende mais de 300 itens para os clientes dele. Pedido padrão, automático com IA, isso vem surgindo no mercado e está acelerando.
que é as IAs para fazer sugestão de pedido para os nossos clientes. Ao cliente, é um mercadinho de 3 checkouts, né, numa região tal, do estado, na cidade tal, no bairro tal, o que esse mercadinho compra, o que ele pode vender, que nós temos, e aí a IA, analisando o histórico desse cliente, onde é que ele está e tudo mais, nos ajuda a formatar o pedido padrão, que seria qual é a sugestão de pedido para esse cliente. E aí nós vamos acertando toda a política comercial para que a gente possa ter o pedido padrão funcionando no nosso negócio. E mix, pessoal, mix enxuto e rentável. Eu tenho visto 30% dos itens nas distribuidoras, nos atacarejos, não vende nada e não ganha nada. Eu chamo do 1% vagabundo, que é, né, 1% da venda. Pode olhar lá, tem 30% dos itens lá nessa 1% vagabundo. Eu não vendo nada e não ganho nada com ele. Para que eu enfio esse mix dentro da minha loja? Para que eu enfio esse mix dentro da minha distribuidora? Ah, mas é a exigência da indústria. Se é uma exigência da indústria, eu sou distribuidor exclusivo, eu tenho que fazer ações para vender. Eu tenho que gastar treinamento, eu tenho que gastar competência dos meus vendedores, né? Eu tenho que investir nos PDVs junto com a indústria para que o produto gire naquele PDV. Se mesmo assim não vendeu, eu preciso chamar a indústria e falar, ó, vamos dar de graça, porque vendendo não vai dar certo. Mas eu não posso deixar o item parado 90 dias sem vender nenhuma unidade, ocupando espaço no meu centro de distribuição ou na gôndola do meu atacarejo. Ou na gôndola dos meus clientes, que é o que é pior, né? Nós enganamos o cliente, empurramos o produto para ele e o produto não gira. Positivação, eu já falei, para com esse negócio, né, de positivação trimestral, mensal, um pedido por mês, e vamos lá para positivação semanal, bissemanal, 4 pedidos por mês, no mínimo, de exigência para os nossos vendedores terem nos nossos clientes aí, tá? E aqui nós podemos, inclusive, usar a inteligência artificial no pedido padrão, para sugestão de venda do nosso vendedor. Não ficarmos parados aqui nesse negócio. Quais são as joias da coroa, pessoal? Já estamos chegando aqui na 1 horinha de palestra. É a fidelização, a positivação e o mix. Bate nisso aqui que vocês não vão errar. Nesses tempos, voltando lá no nosso princípio, nesses tempos de oceano vermelho, fidelização que vai fazer a diferença, positivação dos nossos clientes e mix de produto adequado. Não percam a mão nisso aqui que a gente vai fazer. Agora vamos essa é a joia da coroa. Eu já falei dos custos operacionais, né? Aqui, o ATIF, a curiosidade dos estoques, de menor que 90% para 99,75%. Né? O futuro será de quem se adapta, aprende continuamente e aplica as inovações na prática. Nós vamos ter, daqui a pouquinho, o sorteio aqui desse curso. São 10 meses aqui, né, que nós temos. Nós vamos sortear uma inscrição gratuita aí para os integrantes desse curso de hoje. Vamos aqui às perguntas. Eu queria voltar ao Oceano Azul, né, aqui e vermelho, para dizer para vocês o que vai fazer a diferença o nosso, né, na nossa distribuição. É o básico bem feito. Nós não vamos ter robô que nos ajude sem estoque funcionando bem, sem o pedido sendo processado, sem adequadamente, sem nós garantirmos a qualidade da nossa entrega, sem devoluções, sem avarias, sem faltas, sem sobras no nosso negócio. Não adianta a gente pedir lá para botar um computador de bordo nos caminhões, botar um acompanhamento da atividade do vendedor,
né? Botar lá um rastreamento dos nossos veículos, né? Usando a internet das coisas, se o nosso básico não está funcionando bem. Então, a automação, pessoal, ela está chegando, ela está vindo, mas as empresas que estão investindo em automação, elas já passaram pelo básico, né, bem feito. Então, vamos, né, voltar aqui ao BBF para poder trabalhar com vocês na conclusão final aqui. Do BBF à automação. Nós navegamos sobre tudo isso aqui, mas eu volto a dizer para vocês que o futuro nosso na logística, na distribuição, é o básico bem feito. Primeiro o básico bem feito, senão você vai fazer uma automação precária, cheia de defeitos e com muita dor de cabeça para o seu futuro aí. Então, essa é a nossa recomendação aí final para fechar a uma horinha que o Marcelo me deu aqui. Agora vamos abrir para o nosso debate aqui. Altamiro, o Marcos pergunta aqui se depois esse material será compartilhado. 100% compartilhado, nós não temos segredo. O Marcos é da onde? Marcos, por favor, você é de qual atacado, distribuidor, qual empresa? É Pessoal, da utilize. CGMed. É o Marcos da CGMed, Marcos? É isso mesmo, Marcos? Pessoal, utilize o chat ali ou também pedir a palavra aqui para fazer a pergunta. É, da CGMed de Curitiba. Exatamente. Valeu. Disponibilizarei todo esse material para vocês. Já está com Simca, né? Perfeito. Pessoal, utilize aí o chat ou também aí o microfone para fazer as suas perguntas. Fiquem à vontade, viu? É uma. Você aborda aí, Altamiro, a gente que participou da convenção da ABAD também lá, é muito pertinente aí os tópicos que você aborda aí, questão da prestação de serviço, né, do nosso setor. E Uhum. é um alinhamento aí, é uma tensão aí que o segmento tem, que a ABAD leva também para os associados, né? Sim. E vocês têm aí no estado, né, por exemplo, nós temos aí dois integrantes da Lilog aqui, o Otávio e o Marco, recentemente implantaram lá o centro de distribuição novo, a nova sede, né, do ano passado para cá, mas recentemente implantaram uma ilha de picking que nós desenhamos para eles assim que eles assumiram lá junto com a Bravio, né? Então, a automação está acontecendo aí no estado. Nós temos todo o setor de medicamentos também que já usa ilha de picking, que já usa um picking automático, está acontecendo. Mas ainda temos um básico bem feito a ser trabalhado nas nossas empresas, né? Para eliminar os erros, as ocorrências, as devoluções, as avarias, né? As divergências de estoques. É isso que eu tenho direcionado aí para nossos clientes e nossos alunos aqui da Universidade da Distribuição. Altamiro, o Nilson da Gift, ele manda aqui um abraço para você aqui. Altamiro, parabéns, Olha, excelentes informações. aí, Nilson, Da Oral Gift aqui de Curitiba. isso. Nós conhecemos o Nilson aí de vidas passadas, né? Tá certo. O Luiz Fernando, do Mix Campeão Atacado de Maringá, ele pergunta qual a acuracidade recomendada para CDs de atacadistas? Ó, nós estamos trabalhando aí com o inventário rotativo diário por endereço, não por produto. O endereço tem que bater a quantidade que o WMS está dizendo. Então, a gente recomenda 99,75 de acuracidade. Nós temos encontrado 95, 92% de acuracidade no mercado.
Tá? Excelente. O Paulo, das Cegadas Alimentos, está conosco também, dá parabéns pelas informações. Então, dá um abraço no Júlio, né? Essa semana ainda vou passar lá no Cegadas e vou tomar um café com o Júlio lá. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Cegadas já tem três pessoas inscritas no nosso curso, viu? Sim, o Paulo falou que será dado. Mais uma pergunta aqui. Alguma dica para iniciar os inventários rotativos? É, dependendo do sistema, se você está com Intor, se você está com Concinco, se você está com Samkia, ou outra ferramenta ERP no mercado, o interessante é que você tenha uma operação limpa, né? Vamos supor que hoje, uma segunda-feira, que você tenha fechado o seu sábado lá com zerado, não tem OS pendente, não tem carga pendente, zerei, né, tudo, né, da semana anterior. Vou começar a minha segunda-feira. Eu começo fazendo recebimento de mercadoria programado e começo já fazendo inventário rotativo por endereço com toda a minha equipe que não vai estar recebendo, eu estou fazendo. Eu recomendo o inventário ali por uma hora e meia, com toda a equipe do CD, porque o inventário rotativo diário, você está ensinando para a equipe o que que é endereço, o que que é um produto, o que que é caixa, o que que é unidade, fazer conversão. Eu estou ensinando, né, o que é o coletor, o sistema que nós temos. Então, o inventário rotativo diário, com toda a equipe utilizando pela manhã, que é o horário que nós não estamos processando pedido, não estamos separando, conferindo, carregando, a grande maioria das nossas empresas, fecha o dia às 18 horas e aí o pau quebra para poder montar as cargas e separar e conferir e carregar as cargas. Então, nessa parte da manhã, é importante aí a sugestão nossa de fazer o inventário rotativo diário, por endereço dentro do WMS. E com isso você vai treinar a sua equipe e todo mundo vai te ajudar a manter o estoque certo, no lugar certo, no endereço certo. Porque vai saber da importância, né, de manter isso funcionando no centro de distribuição da sua distribuidora. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Daqui a pouco a gente vai partir para o nosso sorteio. Só vale no sorteio quem tiver presente. Perfeitamente. E agora entra aí já entra aí um período aí que é fundamental o serviço de logística, né? Abastecimento aí já dos comércios aí para o final do ano, né, Altamiro? Sim. E não só isso, né? A gente acaba por ter uma necessidade para competir com o atacarejo, que o atacarejo, o cliente, se eu não entreguei, ou se eu não tenho o produto, ele pega o carro, vai lá no atacarejo e compra. Né? Então, nós que somos da distribuição, os atacadistas, generalistas, especializados, categorizados, o setor da distribuição, ele precisa fazer mais e melhor. É fazer o básico bem feito primeiro. Senão, se é o mesmo produto, sem muita atratividade, o cara vai comprar no atacarejo e vai abandonar a gente. Sim. Altamiro, aqui, para inventário, tem necessidade de parar a empresa, produção, vendas, para que a mesma seja finalizada com um percentual aceitável, sem muito furo de estoque? Por isso que eu recomendo, se você fizer desse formato, eu zerei meu dia anterior. Comecei o dia às 6 horas da manhã. Eu libero os primeiros uma, duas cargas para poder receber o recebimento. E aí, todos os WMS hoje podem ser abertos inventários daquilo que não está sendo movimentado naquele momento.
Então, você faz o inventário do endereço que não tem demanda nenhuma para ele naquele momento. E aí você pode contar e identificar uma acuracidade pelos seus endereços. Eu gosto de contar os pulmões vazios também diariamente para checar se não tem nenhum endereçamento errado nos pulmões e contar por rua, né, uma rua, duas ruas, três ruas. Se você fizer isso durante a semana, você vai ali fazer quatro, cinco ruas por dia e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, corrigindo, verificando onde é que foram as divergências, com a maturidade da tua equipe e do processo, logo, logo você chega num índice de acuracidade razoável. Porque você vai pegar o quê? Devolução que foi feita não foi colocada no endereço. Avaria que não foi, né, que aconteceu e não foi lançada, né, que são os motivos das divergências dos estoques. Né? Separação errada com falta de mercadoria ou com sobra de mercadoria. Conferência errada em cima da separação errada. Né? E se esses lançamentos não são feitos do dia no dia, da hora na hora, que eu gosto de falar do dia no dia e da hora na hora, né? Você vai ter problema no inventário. Então, trabalhe os processos, trabalhe o básico bem feito, que gradativamente o seu inventário vai começar com a curiosidade, sei lá, de 70%, de 80%, e ele vai crescendo a curiosidade gradativamente. Ok. Altamiro, o Rodrigo Ferreira, lá do Mix Campeão Atacado de Maringá, ele pergunta: existe uma média nacional de produtividade homem-hora na separação? A média nacional, eu vou dizer por equipamento aí, separação em caixas por homem-hora, que é uma métrica que eu tenho aqui no benchmarking da B Group. Isso não tem aí escrito em lugar nenhum, nem na BAD, tá? É, você pode trabalhar ali com a média, né, de 80 caixas por homem-hora, média. Então, tem empresa fazendo 50, 40 caixas por homem-hora e tem empresa fazendo 120 caixas por homem-hora. Tá? E se você colocar um transpallet, agora vamos valorizar a automação também. O transpallet elétrico, ele sobe para 120, 150 caixas homem-hora. E o transpallet duplo, com dois pallets, vai a 180, né, caixas por homem-hora, a 200 caixas por homem-hora em alguns casos. Então, se você for em quilos, né, é só transformar em quilos o que seria caixas aí, tá? Mas isso é importante aí, que a gente possa trabalhar aí nos nossos centros de distribuição. A gente trabalha isso também no nosso curso aqui com os alunos, tá? Ok. O Wagner, clientes com potencial de compras, porque são grandes, mas não compram bem e são complexos para receber a mercadoria. Como a logística procede nisso com o comercial barra representante? A primeiro passo, você tem que ter um acordo com o seu comercial. E esses clientes, a minha recomendação é que todos eles sejam agendados previamente. Então, o vendedor foi lá, tirou o pedido, nós vamos na logística, no customer service, na área de atendimento nosso, nós vamos ligar para esse cliente, né? Vamos informar que a gente tem um pedido, que a gente vai estar faturando amanhã e vamos programar esse atendimento. E, naturalmente, você tem aí, vamos falar das dificuldades, talvez, aí, da sua região. Você tem, como distribuidor, você tem o Supermonfato, você tem o Condor no estado, você tem até o Ítalo Supermercados, você tem o pessoal lá da Plurix, né, que comprou aí as redes ali de Maringá. Você tem dificuldade para entregar em quase todo mundo e tem a diferença de entregar na loja da diferença de entregar no centro de distribuição. Você tem que botar sua cavalaria na rua, tem que visitar esses clientes, tem que conversar com esses caras, tem que fazer um acordo.
Eu recomendo, por exemplo, uma entrega quintas-feiras para grandes redes. Por que quinta-feira? Porque dá tempo do camarada botar na gôndola dele, se for um atacarejo, e se for um supermercado, de no outro dia sair, botar no supermercado dele e ter seu produto na gôndola. Eu ando no mercado, o que que eu vejo? Nós vendemos muitas vezes, não entregamos, o cara não recebe e o produto está em ruptura na gôndola. Então, programe, agende, gerencie o seu cliente. Infelizmente, quem tem cliente desse porte precisa ir para a luta, ir para o campo cuidar desse cliente, né? Mais uma pergunta aqui, Altamiro. Quantos dias de estoque, cobertura, é recomendado para um atacadista generalista? Bom, o meu melhor número aqui nos clientes que nós estamos fazendo nesse momento, nos alunos aqui do curso, foi 35 dias de cobertura. E o meu pior em 93. Então, isso é uma realidade comercial muito extensa no nosso mercado. Mas com os juros que você tem hoje, né, imputados aí, vale a pena que o seu ciclo financeiro seja muito mais enxuto. Senão, você teria que botar no preço da mercadoria, né? No preço de vendas, um custo financeiro que você não põe na sua precificação. Então, muito cuidado com isso, né? Eu recomendo sempre. Nós temos clientes que já chegaram ali a 28 dias, é, e, e temos clientes que estão lá nos 90 dias. Mas a média dos clientes aqui, do benchmarking que nós temos, é 42 dias para distribuição. Ok. O Tiago, de qual empresa que você é, Tiago? Ele pergunta qual a forma mais segura e eficiente na conferência de saída, principalmente produtos fracionados. Qual a forma mais segura e eficiente na conferência de saída, principalmente dos É, produtos fracionados? o Tiago, de qual empresa que ele é? Só para me Tiago, falar se mais. puder informar aí, por favor. O Tiago é do Pedrão Atacado, aqui do município de Renascença, no Paraná. Tá, Pedrão, você precisa trabalhar ali com check-out no final da linha dos fracionados ali. Separar fracionado, conferir, embalar o fracionado por cliente. Se o seu sistema for em Tor, ele é possível fazer, se for com 5 é possível, e Sankhya também. Porque você faz, vamos falar assim, uma separação garantida. Você bipa o produto na hora da separação, né? Seja ele por equipamento transitável, pelo carrinho, por onde você separou o produto, depois vai para a bancadinha, passa no checkout, confere tudo, coloca numa caixa, embala e aí põe no box para o carregamento de acordo com a sequência das entregas. Então, nós chamamos aqui de SCCP, separação, conferência e carregamento paletizado e sequenciado, de acordo com o que o roteirizador, que o Fusion, que o Máxima, né, que o roteirizador sequenciou. 25 entregas, então eu tenho as 25 sequências, separo por pallet, né, confiro, carrego. A hora que o caminhão abre, o motorista abre o caminhão, primeiro pallet do lado direito, eu tenho ali as 5, 6, 7 primeiras entregas com toda a caixaria e todo o fracionado dessas entregas. E o motorista se fala, faltou uma caixa aqui, qual pallet que foi, de qual cliente que foi? Porque a separação conferida é o melhor caminho aí para todos nós, tá? Conferida e etiquetada, né? Ok. O Marcos ele comenta que os maiores clientes, nossos maiores clientes, redes, são agendados, com exceção a prioridades recomendadas pelo cliente, gerando custo de entrega com um veículo dedicado, mas para isso tem um acordo previamente feito. Isso, espero que esteja na precificação, viu, Marcos? Porque se não está na precificação um custo extra, nós estamos convidando nossos clientes a pagar o custo
extra do, né, cliente maior que nós não estamos precificando adequadamente. É por isso que a gente tem que ter aquela ideia lá do custo de servir por cliente. Altamiro, vamos para o sorteio? Pessoal, Bora! vamos para o sorteio? A Aline vai. Oi, maravilha, Aline. Parabéns aí. Que curso, hein? Curso excelente 10 aqui. meses de curso. Flávio, da Mega Brasil Distribuidora, está aí presente? O Flávio está presente? Da Mega Brasil Distribuidora, acho que de Pinhais, né? Está presente, Flávio? Manifeste-se pelo chat ou pedindo a palavra, pelo microfone. Não está, né? Não. Vamos sortear outro? Vamos. Vamos para o próximo. Flávio. Está assim, ó. Só um momentinho, Aline. Ó, o Wagner está dizendo ali, ó. Wagner Não, o Wagner Fernandes está dizendo que. está assim. Então, Eu vi o Flávio levantando o dedinho assim. Aí, ó, ele levantando o dedinho. Tá sem microfone. Flávio. Wagner, você é de qual empresa, Wagner? Ah, o Wagner acertando. Acertando alimentos de Cambará, está defendendo um amigo. defendendo um Olha, amigo. O fone dele parou, que não funcionou. ok, então voltamos ao sorteado anterior, né? Está valendo o sorteio anterior. Vamos fazer o seguinte: foi sorteado o Flávio, né? O Flávio, Isso. E o outro foi o Adriano. Então vamos fazer o sim. seguinte: o Adriano tem 50% de desconto na inscrição dele, só para ele não ficar triste. E o Adriano está? O Adriano está? O Adriano da Sul de São José dos Pinhais. Não, se manifestou ou não? É, aqui pelo nome não está, né? A não ser que entrou com um pseudônimo aqui. Teve o Marcos pediu aí para sortear mais com 100%. Não dá não, Marcos. Seria bom, mas não dá não. Bolsa de 100% não dá não. É melhor. Nós temos aqui Ah, o nessa. Flávio ali, ó. Ó, o Flávio, tá Flávio bom. não estava conseguindo mandar mensagem. Flávio Stefanski, da Mega E Brasil Distribuidora. foi o E ganhador da bolsa de 100%, tá, Flávio? parabéns, Agora, Flávio. o Você quer Adriano abrir o está por microfone? aí para O a bolsa. Adriano se manifestou, Marcelo? O Adriano não. Pelo chat aqui não. Então vamos sortear outro com 50 ou deixa a Altamira? Pode, vamos lá, mais por 50%. Vai. Vamos lá. Rodrigo, tá? Rodrigo, da Silva Andrade, da distribuidora Avita Limitada. Tá por aí, Rodrigo? O dedinho dele tá levantando aí. Parabéns. Foi sorteado com 50%. Não, o Rodrigo não está, não se manifestou aqui. Ele tá levantando o dedinho aqui. Acho que tá alguma coisa na digitação. Tá digitando no chat?
joinhas aí para a gente confirmar, Rodrigo. O Wagner colocou que ele mandou um joinha, que é que não apareceu aqui para nós aqui. Aí fica subindo aqui na tela. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal. Agora sim. Ali o Rodrigo deu uma boa tarde ali. Ok. Parabéns, Rodrigo. A gente tem os dois nomes aqui, né? A gente vai dar mais informações por e-mail. Pessoal, só resta agradecer aí a todos vocês pela presença. Esse é um trabalho que o Cinca faz com Fizeram muita 50%, alegria e muita 50% do disponibilidade, curso. muito prazer aí de levar conhecimento a todos os associados, a todas as empresas Só um aí. minutinho que o Rodrigo tá falando, Marcelo. Ah, sim, desculpa. Por favor, Rodrigo.